Vamos lá, para a página 7 do livro. Página 7 do livro de vocês. A gente vai falar aí de alguns conceitos angulares. Lembrando, matemática aplicada, tá? Deixa eu ver. Beleza, Laura. Olha só. Quais são os conceitos que a gente vai aplicar aqui? De retas paralelas distintas cortadas por uma transversal. Então, a gente tem aqui a reta T e a reta S, que são paralelas distintas, e eu tenho aqui a reta R, que é cortada por uma transversal. Beleza. O que que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu falo que A é igual ao meu ângulo E. Por quê? Se essa é paralela a essa, significa que se eu arrastasse esse ângulo aqui, ele ficaria igual. E, consequentemente, B igual a F, C igual a G, H igual a D. Além disso, eu tenho os ângulos que são alternos. O que é um ângulo alterno? Eles estão em lados opostos, né? Eu tenho os alternos internos, ó, esse e esse, são alternos internos. O que significa eles serem alternos internos? Eles são iguais. Ou seja, D e F também são iguais. D e F também são iguais. O que mais que eu tenho? Eu tenho os alternos externos. Olha só, A e G. E tenho B e H, que são alternos, ou seja, estão alternos entre o lado da reta, externos, que são externos às retas paralelas, né? Então, a gente tem essa classificação aqui para esses ângulos. Qual outra classificação que a gente tem? Os ângulos colaterais. Cor significa no mesmo. Laterais, mesmo lado. Então, colaterais internos, ó, C e F, estão do mesmo lado. Tá vendo? Colaterais internos também. D e F. Tá vendo? C e F são ângulos que estão do mesmo lado e estão internos às retas paralelas. Isso aí. Ângulos colaterais, eles são suplementares. O que são suplementares? Significa que a soma dos dois aqui dá 180 graus. A soma dos dois dá 180 graus. Portanto, eu tenho os colaterais externos. No caso, G e B, né, colaterais externos aí, se eu somá-los também, vai dar 180 graus. A diferença é que eu falo que eles são externos porque estão fora, na parte de fora das retas paralelas, tá? Então, prosseguindo, eu tenho algumas observações. Olha só, ângulos denominados alternos internos, ou alternos externos e correspondentes, são congruentes. Já os pares de ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, alternos, internos, externos e correspondentes são congruentes, colaterais, eles são suplementares. Outra coisa que a gente tem são os ângulos opostos pelo vértice, né? C e A, G e E. Eles são o quê? Opostos pelo vértice. B e D, F e H também são opostos pelo vértice, e isso representa que eles são iguais, tá? Iguais. Por que isso é importante? Para a gente identificar relações angulares dentro de uma figura, né? E aí o livro traz o teorema dos bicos. Qual é o teorema dos bicos? Ele fala assim, se eu somar todos os bicos para o lado de cá, isso vai dar igual a soma de todos os bicos para o lado de lá. Então, ó, alfa1 mais alfa2 mais alfa3 é igual a beta1 mais beta2 mais beta3. Vamos dar um exemplo aqui, exemplo numérico. Então, ó, aqui eu poderia falar que 43 mais 32 mais 20 vai ser igual, então,
a 3x mais 35? Sim. Olha só. 43 mais 32 dá 75. Mais 20, 95. 95 menos 35 dá 60. 3x é igual a 60, logo meu x é igual a 20. E esse valor é verdadeiro. Tá? Vamos para outro exemplo. Olha só. Se eu tenho essa reta R e a reta S paralela, e ele fala que meu B é o dobro do meu ângulo A, então se meu A é x, o meu B vai ser 2x. Né? Olha só que relação que a gente consegue tirar aqui. Se aqui é x, significa que aqui, ó, que é oposto pelo vértice, ou aqui, que é correspondente, é x também. Né? Então, eu tenho que 3x é igual a 180. Logo, meu valor de x é 60 graus. Beleza. X é 60 graus, que ele pediu? B menos A. Então, vai ficar 120 menos 60, que dá 60 graus. Certo? É a minha resposta também. Né? 2x menos x é igual a x, que é igual a 60 graus. Beleza. Tranquilo até aqui, galera? Todo mundo respirando, morrendo de sono aí? Aula teórica, chata, né? Vamos lá. Aí a gente tem algumas questões. Por exemplo, calcular o valor de x aqui. Como é que a gente vai para calcular o valor de x? Eu posso trazer o valor de x para cá, ó, e calcular o valor de x daquela mesma maneira que eu tinha falado com vocês. A soma dos valores das pontas para o lado de cá, né? Então, ó, 85 mais 60 vai ser igual à soma dos valores das pontas do lado de lá. Então, x mais 100. Lembrando, as pontas internas, tá vendo? As pontas internas. Beleza. Então, vou fazer essa conta aqui, ó. Vai ficar x mais 100 é igual a 85 mais 60. Então, ó, 85 mais 60 dá 145, menos 100 dá 45. Então, x é igual a 45 graus. Tranquilo, não é? Eu poderia também fazer de outra maneira. Essa outra maneira me indicaria o seguinte. Olha só como é que o livro traz aqui. Eu tenho retas paralelas, então, portanto, eu tenho isso aqui, ó. Posso traçar uma reta paralela aqui, posso traçar uma reta paralela nessas pontas. Por quê? A partir disso eu posso calcular. Se esse é 60, esse aqui, ó, que é alterno interno, vai ser 60 também. Esses dois são iguais. Se aqui tudo era 100 e aqui é 60, aqui vale 40. Né? Então, B e C valem 40. Logo, esse ângulo que sobra aqui, tudo que era 85, aqui vale 45. Né? E esse ângulo é correspondente ao ângulo x, logo o meu x é 45. Né? Duas maneiras de fazer, eu acho somar as pontas mais fácil. Né? Mais fácil a gente chegar à resposta. Vamos prosseguir. Vamos fazer esse exercício aqui. Então, ó, calcule, ele fala que R é paralelo a S, calcule o valor de M. Né? Ele pede para calcular o valor de M. Vou estar esperando vocês aqui e responda aí para mim. Qual seria o valor de M?
qual seria o valor de M? Assim que acharem, só me mandar, tá, gente? Três x. Espera aí. Certinho, Gabriel. Certinho, Ana. Certinho, Maiara. Isso aí. 3x. Vou mostrar para vocês, gente. Olha só, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente calcula os ângulos correspondentes aqui. Tá? Esse é igual a esse. Né? Então, se eu fizer isso, ó, vai ficar x mais 20 é igual a quanto? X sobre 2 mais 70. Tranquilo até aqui? Fizeram isso? Beleza. Então, vai ficar, ó, quando eu tenho x e passo subtraindo metade de x, significa que eu só vou ficar com metade de x. Eu tenho um, tiro meio. Né? Então, eu fico com x sobre 2. Né? X sobre 2 é igual a 20, eu passo subtraindo. Né? Então, eu tenho 70, passo 20 subtraindo, fico com 50. Logo, eu vou ter que x, o 2 que está dividindo, passo multiplicando, né? Vai ficar igual a 100. X é 100 graus. Beleza, se x é 100 graus, significa que x mais 20 vai me dar 120 graus. Ótimo. Então, quanto que falta aqui para completar 180? 60 graus. E achamos nosso resultado aí. Tranquilos? Vamos para a próxima. Na questão 4, ele fala assim, ó, que R é paralela a S e S é paralela a T. Então, nessas condições, determine aí. Aí ele dá os pares, ele pede os pares de ângulos AB, ou seja, esses dois. Vai circular para vocês aqui, ó. AB. Qual outro? C e D. E D e E, eles são o quê? Eles são alternos, eles são colaterais ou são correspondentes? Se for alterno, vamos colocar aqui, ó. Alterno, coloca um joinha. Se for colateral, a carinha assustado. E se for correspondente,
coloca um X. Tem o X aí, não tem? A opção do X? Beleza. O que eles são? Os que estão circulados aí. Eles são alternos colaterais ou correspondentes. Não tem a opção de X? Qual a opção que tem aí? Coração? Aí. Colocar coração. Porque eu sou do amor. Então, ó, entre si, tá? A e B. A e B são o quê? Eles são alternos colaterais ou correspondentes. Então, ó, eles são colaterais, tá, gente? Por que colaterais? Porque eles fazem parte do mesmo lado. Lembra o co? Então, ó, isso aí mesmo. Colateral, fazem parte do mesmo lado. Aí você pega aqui, ó, C e D, eles são suplementares. Só que eles não fazem parte do mesmo lado da reta também? Tá vendo que eles estão do mesmo lado da reta? C e D? Igual A e B estão do mesmo lado da reta? Colateral, né, que partilham o mesmo lado, né? Assim como se a gente pegar aqui o E e o D, ó. Os dois estão do lado de cá. Perguntaram por que não alterno interno? Alterno interno seria seria E esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui. Aí eu teria o ângulo I, por exemplo. Alterno interno. Tá? O alterno é quando está um de um lado, o outro do outro. Então, em nenhum deles eu tenho um de um lado e outro do outro. Todos eles estão do mesmo lado da reta. Tá vendo? Ó? A e B do mesmo lado, E e D do mesmo lado e C e D do mesmo lado. Mas de qual reta? Dessa reta aqui. Entenderam? Então, prosseguindo, questão 5. Ele fala aí, calcule o valor de x, né? Esperar aí, vocês me darem o resultado. A resposta da A e da B. Vamos lá. Vocês podem aplicar o teorema dos bicos, tá? Rapidinho vocês fazem. Isso aí, Ângelo. Certinho, viu? Isso aí, Mayara. Ana Luísa. Certinho, tá? Gabriel, certinho. Isso aí, Mayara.
Então, vamos lá. Vou fazer essa primeira com vocês. Isso aí, Gabriel. Essa primeira que eu faço com vocês, eu falei com vocês que a soma para o lado de cá tem que dar igual a soma para o lado de lá, né? Então, ó, a soma de 40 mais 20 tem que dar igual a 75. Logo, né, x vai ter que ser 35. X vai ter que ser 35. Beleza. Aí nessa aqui você fala, Juan, eu não estou conseguindo enxergar essas pontas. Para mim a ponta aqui está mais difícil de enxergar. O que você pode fazer? Você pode traçar uma reta paralela aqui, ó. Quando você traça a reta paralela aqui, você consegue enxergar. Por quê? Se aqui vale 30, aqui em cima também vale 30. Né? Porque alterno interno. Não é? Se aqui vale 30 e tudo vale 110, significa que aqui é 80. Né? Se aqui vale 80 e esses dois ângulos eles são suplementares, né? O x aqui dá quanto? 100. Conseguiram entender aí? Resolvi um pouquinho mais rápido. Se alguém não entendeu, me fala aí. Não entendeu? Tá, ó. Vamos lá. Quando eu não consigo identificar as pontas, quando as pontas não ficam muito claras para mim, o que eu posso fazer? A soma de um lado tem que ser igual à soma do outro. Certo? A soma de um lado tem que ser igual à soma do outro. Aí que está a questão. A ponta aqui, né? Essa ponta ficaria com essa ponta aqui. Essa aqui seria a minha ponta. Né? Aí eu poderia fazer, né? Y, né? Faria 30 mais Y é igual a 110. Né? Então, eu acharei aqui que meu Y seria igual a 80. Beleza, se meu Y é 80, meu X vai ser 100. Também dá certo, entenderam? Juan, se eu não conseguir entender essas pontas, tá bom, não consegui entender as pontas, o que você faz? Faz o seguinte, ó. Divide aí os números. Então, vai ficar aqui, ó. Se aqui vale 30, aqui, por ser alterno interno, vale 30 graus também. Pensa aí, se tudo era 110. Se tudo era 110, se eu subtraio 30, fica quanto? 80. Né? E aí, como esses ângulos são suplementares, para dar 180, falta 100 graus. Né? E é isso aí. Na letra A, o que eu fiz? Eu fiz que as pontas do lado de cá eram igual às pontas do lado de cá. Então, 40 mais 20 mais x era igual a 75. Logo, meu x ficou igual a 35 graus. Beleza? Então, galera, por que eu estou falando isso tudo aqui com vocês? Principalmente porque no ponto que eu quero chegar, a gente vai utilizar essas relações angulares. Né? Entender onde o ângulo vai estar sendo respeitado, né? Porque o meu objetivo é chegar na parte da aplicação. Né? Mas a gente não consegue chegar na aplicação se a gente não tiver um pouquinho de teoria. Então, vamos para a última teoria do dia, né? Basicamente, a última matemática do dia, que a gente vai falar sobre bissetriz de um ângulo. A bissetriz vocês já estão carecas de saber, né? Bissetriz é o quê? Quando eu parto o ângulo ao meio. Então, eu tenho aqui AOB, e se eu partir o ângulo ao meio, eu estou partindo aqui nesse ponto C aqui, ó. E eu falo que esse ângulo aqui, ó, AOC, é igual a esse ângulo COB. Então, isso que é bissetriz. Bissetriz é quando eu parto o ângulo ao meio. Então, eu chego aqui, vejo aqui meu exercício resolvido. Ele fala aqui, ó, se eu tenho que 2y mais y menos 10 mais x mais 30 é igual a 180, e ele fala que OP que é esse segmento aqui, ó, ele é bissetriz do ângulo AOB. Ou seja, ele está me falando que esse ângulo é igual a esse. Então, a gente tem duas equações. Né? Eu tenho a equação ali que 2y
mais y menos 10 mais x mais 30 é igual a 180. E tem a equação de que y menos 10 é igual a x mais 30. Né? Tem essas duas equações. Com essas duas equações, eu consigo simplificar e montar um sisteminha, né? Da primeira equação, eu tenho 3y, né, ó, 3y mais x, ou x mais 3y, que é igual a 180, subtraindo vai ficar 160, né? 160. E tenho a equação de baixo, que eu vou ficar com menos x mais y, olha o Google pegando aqui, não sei se vocês ouviram, é igual a 40. Né? Fazendo essa conta aqui, ó, esse sistema, se eu somar as duas equações, eu vou achar a equação que 4y é igual a 200, portanto, y é igual a 50. Beleza. Qual a próxima equação que eu consigo achar? Se meu y é 50, eu substituo aqui, né? Então, ó, menos x mais 50 é igual a 40. Logo, eu vejo que meu x tem que ser igual a 10. E resolvo minha equação a partir do teorema da bissetriz. Tá vendo? Porque esse ângulo é igual a esse. Né? Aí eu consigo achar duas equações. Galera, vou deixar as questões aqui 7 e 8 para vocês tentarem fazer aí em casa. E agora eu vou explicar um pouquinho do que eu quero começar a falar com vocês. Vocês vão ver aí. Eu peguei uns slides do Instituto Federal de onde? Do Rio Grande do Norte, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês. Tá todo mundo vendo minha tela direitinho aí? Tudo ok? Então vamos lá. Isso que eu quero da matemática aplicada. Aí sumiu meu trem. Ah, tá ali. Então isso que eu vou falar da matemática aplicada. Olha só, o que é desenho, né? Quando a gente vai representar realmente o que é desenho. Então, desenho é uma arte que a gente tem. É um processo visual, né, com objetivo final. Esse objetivo ele pode ser transportar uma emoção. Esse objetivo pode ser um registro histórico. Esse desenho pode ter um objetivo de representação de algo técnico, né? Então, um bom desenho mostra a melhor expressão visual possível da essência que aquilo ele está representando. Né? Se for uma arte, ele mostra totalmente a essência da arte. Se for um desenho técnico, vai mostrar as melhores características do desenho técnico. Né? E, por exemplo, olha só, um desenho aqui te dá uma perspectiva, ele te dá alguns dados técnicos, né? Só que, de certa forma, a gente não tem medidas, não tem dados técnicos aqui para saber realmente como que esse desenho ficaria. A gente tem uma representação gráfica aqui. Então, desde épocas bem antigas, a gente tinha o desenho, que era uma importante forma na comunicação, né? E principalmente a representação gráfica, ela trouxe compreensão da história, ela trazia aí por meio de registros de pinturas rupestres, né? Características dos seus hábitos, características das ideias das pessoas daquela época, né? Então, o período pré-histórico marcou a rocha e seres humanos, animais, plantas, alimentos, né? Tudo aquilo que eles faziam eram expressos nas rochas, em pinturas, e isso mostrava a cara, já que o desenho tinha uma grande importância naquela época, né? A representação gráfica. Então, entre alguns tipos de desenho, a gente tem o quê? Desenho artístico ou de expressão, a gente tem os desenhos de resolução ou de precisão, né, que a gente traz na geometria descritiva, e tem os desenhos de representação ou os desenhos técnicos, né? Esse aqui é o que a gente vai estar estudando, os desenhos técnicos, né? Os desenhos artísticos vocês vão estudar com Augusto, professor de arte. Então, o que a gente vê no desenho técnico? O desenho técnico, ele traz uma representação gráfica, né? E não só
com a finalidade de ser ilustrativo ou transmitir uma emoção, que normalmente não é esse o objetivo do desenho técnico. Ele traz o objetivo de quê? De expressar uma máquina, expressar um trabalho, expressar... Como é que tá a internet aí, gente? Tá ok? A internet parece que travou aqui, minha câmera. Beleza. Deixa eu trocar. Expressar uma máquina, expressar um trabalho. Estão me ouvindo? Então, a gente tem diversas formas, né, de expressar aí um desenho técnico. Por exemplo, o desenho técnico de uma casa, uma planta, o desenho técnico para uma marcenaria, um desenho de um banco, o desenho técnico de mecânica, né, uma expressão de uma peça. Então, esses desenhos eles têm que ser muito precisos, principalmente na área da mecânica, na área da marcenaria, da área da construção civil. Então, por essa precisão, existem elementos característicos que a gente precisa representar nesse desenho, né? Eu não estou falando que eu vou ensinar vocês aqui a fazer esse tipo de desenho, gente. A gente só vai estudar e representar alguns elementos em perspectiva, tá? Então, o desenho geométrico, ele vai trazer algumas características importantes para a gente. Por exemplo, a expressão gráfica de forma, né? Seja sua extensão, dimensão, suas características. Então, normalmente, o desenho ele tem 3 dimensões que a gente representa, que é comprimento, altura e largura, né? Pelo desenho representar essas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, algumas formas apresentam apenas comprimento, né? Então, quando a gente tem formas que apresentam apenas comprimento, a gente tem logo um desenho geométrico em linha, né? Essa é a forma do desenho geométrico. Qual seria a próxima forma do desenho geométrico? Eu teria aqui, quando o objeto ele tem comprimento e largura, né? Quando ele tem comprimento e largura, eu tenho um desenho de superfície, dá uma ideia de área. E quando o desenho ele tem comprimento, largura e profundidade, né? Aí a gente dá a ideia de volume, né? Um desenho em 3 dimensões. E aí, considerando essas 3 dimensões, a gente vai a gente vai conseguir representar o espaço geométrico com formas que a gente estuda, né? Que é ponto, linha, plano e reta, né? Esses são os desenhos aí que a gente vai representar a partir das definições que a gente estuda na geometria plana. Por exemplo, o ponto, né? O ponto aqui é representado assim, uma linha, uma reta e a gente tem o plano, né? Então, tudo isso aqui a gente tem representações do que a gente vai acabar utilizando nos nossos desenhos. E para isso a gente precisa de alguns instrumentos. Nem todos aqui a gente vai utilizar, tá? Isso é para profissionais que vão desenvolver essa atividade. A gente vai usar só alguns que eu vou estar falando com vocês. A prancheta, que normalmente é usada por profissionais, a gente não tem, e a gente não vai ter, porque a gente não precisa disso, a não ser que vocês vão trabalhar com isso, né? Mas, até então, não precisamos disso. A prancheta, gente, você apoia aqui e o desenho é feito em cima da prancheta aqui, tá? É bem, bem legal. Temos a régua, né? Essa régua paralela, ela basicamente, você vai colocar ela em cima da prancheta, né? E ela vai ficar deslizando aqui para você poder fazer várias linhas paralelas ao longo do seu desenho, né? Então, a gente tem os esquadros, né? E aí, quem já usou esquadro aqui, gente? Vocês já usaram esquadro de verdade? Ou você só levava um esquadro para a escola e utilizava como régua? Né? Porque aí não adianta. Né? Minha webcam travou aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não adianta levar o esquadro para a escola e utilizar o esquadro como régua. Né? É a mesma coisa que usar régua. Então você não utilizou o esquadro. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Não mudou não, viu, gente? Continuou com a cara travada. Olha que bonito que eu fiquei. Vai ficar assim mesmo, vou ficar pixelizado. Então, não adianta, né? Usar como régua, levar teu esquadro para usar como régua. Então, olha só o que é
a gente vai aprender a usar o esquadro. E é igual eu falei com os outros meninos, olha só. Todo ano eles pediam esquadro no material da escola e vocês nunca usavam. Nunca. Aposto que vocês nunca usaram o esquadro como um esquadro. Vocês já utilizaram aquele ângulo lá de 30, 45, 60 graus para fazer um esquadro? Utilizar? Ó, uma pessoa utilizou. Já tá diferentão aqui. Uhum. Então, a gente vai aprender a usar, tá? A gente vai aprender a usar o esquadro. Então, o esquadro, o que é? O esquadro tem a forma de um triângulo retângulo, né? Todo mundo conhece. Desses triângulos retângulos tem 45 graus e o outro tem 30 e 60, né? Formado desse jeito aqui, ó. 90, 45 e 45, 90, 60 e 30. E a gente vai utilizar esses esquadros aí em combinação com uma régua, tá? Escalímetro. Vocês já ouviram falar de escalímetro? Sabem o que é escalímetro? Então, não vamos utilizar escalímetro, tá? Por quê? Porque o escalímetro, ele utiliza para calcular escalas. Lembra quando a gente fez lá razão e proporção? Quando a gente estudou ano passado? Que a gente falou de escalas? Que vocês estudaram lá em geografia e escalas também? Ou vocês não estudaram em geografia e escalas? Não lembro nem que eu comi ontem, né? Então, gente, o escalímetro, ele já dá a medida exata para determinados tipos de escala. Por exemplo, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 125, né? Então, ele já te dá a escala exata. Não precisa ficar calculando, né? Como o escalímetro é caro, a gente vai usar a régua mesmo, tá? Compasso. Compasso, ele serve para fazer uma circunferência, né? Onde essa distância aqui, ó, vai ser o raio da circunferência. Beleza? Vamos para a próxima. Fica ligado no horário aí para não passar do horário, tá? 33, já está quase no horário. Transferidor, né, que a gente tem um transferidor de 180 graus e 360 graus, que serve para a gente calcular o ângulo de acordo. Né? Por exemplo, você tem aqui é 0. Conforme você vai andando no transferidor aqui, ele vai aumentando o ângulo. Quando chega aqui, você tem um ângulo de 90 graus, acima disso, até aqui, você tem um ângulo de 180, tá? Então, aqui é 90, vai aumentando gradativamente, de acordo com a escala aqui, o transferidor aumentando esse ângulo. Gabarito, né, que às vezes a gente utilizava, que é o quê? Um gabarito já tem forma de círculo, já forma de quadrado, algumas formas especiais, borracha, régua que vocês vão utilizar, formato de papel, que a gente vai utilizar só o A4 aqui, tá? Não vou estar explicando isso para vocês. Lápis, lapiseira e maneira de usar isso aqui. Tá, maneira de usar o esquadro, gente. Vocês vão utilizar a régua horizontal, tá? De acordo com a folha de papel. E vocês vão colocar, se vocês quiserem linha vertical, você vai colocar em cima da régua aqui o esquadro 90 para fazer linhas verticais. Ah, quero réguas com 30 graus. Coloca uma régua, apoia o seu esquadro em cima da régua e faz linhas com 30 graus para a direita. 30 graus para a esquerda. Só fazer assim. Vira o esquadro. Inclinadas 45 graus. Coloca o esquadro de 45. Né? 45 graus para a esquerda. Utiliza o esquadro ao contrário. Né? E assim por diante. Até que eu tenho outras representações de ângulo. 60 graus, ó, 60 graus, 15 graus, olha só, vocês nem imaginavam, né, que dava para fazer 15 graus. É uma combinação dos ângulos aqui de 30 e 15, tá? Tem aqui de 15 graus também para a esquerda, né? E inclinado a 75 graus, tá? Também temos esse tipo de inclinação que a gente pode fazer tanto para cima quanto para baixo. Por que é importante usar? Não é só colocar a régua medindo o transferidor, dá muito trabalho. Pensa aí, já está calculado para você o esquadro. Então é muito mais fácil vocês calcularem a partir do esquadro, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Para vocês utilizarem o esquadro
a partir da perspectiva. Então, eu vou deixar uma aula aí explicando como vocês vão utilizar e fazer desenho técnico, tá bom? Ó, um beijão para vocês, bom final de semana, até mais e bom descanso.